Hoje apresentaremos o nosso terceiro trabalho de laboratório, sobre o tema de refratometria. Primeiro colocamos uma breve introdução sobre o piquenômetro, pois usamos alguns dados dele para fazer o nosso experimento. É necessário, para apresentar o piquenômetro, utilizar ele limpo e seco, de preferência com capacidade de 5 ml, que tenha sido previamente calibrado. Transferir a amostra do piquenômetro, ajustar para uma temperatura de 20 graus Celsius, remover o excesso da substância, se necessário, e pesar. Obter o peso das amostras através da diferença da massa do piquenômetro cheio e dele vazio. E calcular a densidade relativa, que é quando comparamos com a densidade padrão de 20 graus Celsius, determinando a razão entre a massa da amostra líquida e a massa da água, ambas a 20 graus. Utilizar a densidade relativa para calcular a densidade da massa. Bom, pessoal, aqui temos uma tabela referente ao H2O, que nos mostra a variação de densidade conforme a variação de temperatura, em que podemos perceber que, com o aumento da temperatura, há uma diminuição da densidade, por conta do aumento de volume da água. Bom, eu vou falar sobre o Wave, e é bom deixar claro de início que o grupo teve que traduzir o manual do equipamento para poder compreender melhor como é que usa. Então, antes de iniciar o experimento, deve-se fazer a asepsia do equipamento com álcool e depois limpá-lo com água destilada. Nunca deve limpar a superfície quando ela estiver seca, porque qualquer resíduo que continuar na superfície do prisma pode afetar a precisão das leituras. Aí devemos girar o seletor de modo para a posição desejada, aplicar uma solução de amostra à superfície do prisma de medição usando o conta-gotas de vidro, fechar a tampa do prisma e posicionar a iluminação do braço para que a face exposta do prisma superior seja totalmente iluminada, para poder você ter uma visão total do equipamento, né? Aí girar a roda de correção de dispersão para que a mira do orifício de acesso de ajuste esteja na posição de 180 graus. Girar o controle de ajuste no sentido anti-horário para a posição à linha de sombra na parte inferior do campo de visão. Girar ocular para focalizar a cruz. Mover a linha de sombra para o retículo da cruz com o grosso controle de ajuste. Girar a roda de correção de dispersão para eliminar qualquer vermelho ou cor verde na borda da linha de sombra. Girar o controle de ajuste para centralizar a linha da sombra no crosshair. A linha de sombra deve estar perfeitamente centrada para obter uma leitura precisa. E pressionar o botão ID para ler o experimento. Aí o valor da amostra de teste será indicado digitalmente na janela de exibição. Diminuindo o tempo, o botão irá ativar o dispositivo sensor de temperatura localizado no prisma de medição. O display irá indicar digitalmente a real temperatura do prisma de medição e da amostra. Boa tarde, professor. Vou falar um pouco das análises que a gente fez do H2O. Nós comparamos com o handbook, fazendo a conversão para a temperatura em que o experimento ocorreu, através da fórmula, e concluímos que a substância H2O não é pura. O mesmo aconteceu com o CCl4. Nós calculamos a média, o desvio padrão, e fizemos a conta e concluímos que a amostra de CCl4 como impura. Falando agora um pouco também sobre a análise dos experimentos hidroalcoólicos, devido às interações intermoleculares das substâncias com o álcool, interferem nos seus aspectos tanto físicos quanto químicos, e as faixas do índice de refração estarem relacionados com valores muito próximos de determinadas concentrações, você pegar da faixa do 80 a 90, a proximidade do índice de refração não forma uma reta gráfica, o que vai ficar difícil da nossa interpretação e da comprovação se é ou não pura. Então, nós usamos um novo gráfico, que é comparando a refração específica com o nível de concentração, que forma uma reta e fica mais fácil da nossa percepção. Bom, então analisando a amostra de etanol 99,5%, usando aquela reta de refração específica, nós calculamos então a refração específica com os dados a nós, e foi possível verificar que a amostra de etanol está muito fora daquela reta, indicando então que a amostra é impura. Bom, gente, agora com o etanol 95%, ele é um caso bem específico.
pois nós não temos o valor tabelado de refração dele. Então, para calcular, a gente precisou de uma equação da reta, que é usando o fator de correção, que é a razão entre a subtração dos fatores de correção e a concentração dos fatores. Fazendo toda essa conta e montando o gráfico de concentração por refração específica, a gente determinou que o etanol, 95%, está dentro do padrão teórico. Então, ele é puro. O experimento que a gente fez dele foi puro. Analisando então o etanol comercial, igual ao etanol 99,5%, foi possível perceber que a refração específica está bem fora da reta, indicando novamente que essa amostra é impura. Agora falando sobre as amostras que contêm açúcar, nós tivemos que utilizar o grau de Brix para poder identificar a pureza da substância. Para a frutose de 10%, e usando os índices do grau Brix, a porcentagem saiu um pouco afora dos 10%. Junto com o erro que acaba sendo meio irrelevante, por ser muito, muito pequeno. Então, acabou que a porcentagem da frutose 10% ficou um pouco acima, então pode ser considerada impura. Para a frutose 20%, nós tivemos um erro que variava bastante, e esse erro, junto com o fator de correção adicionado da tabela, entra no valor para ser puro. E o suco, pela mesma parte da frutose 10%, o erro acaba sendo meio irrelevante. Então, só adicionamos o fator da tabela do grau Brix e ela acaba sendo impura também. É isso.